Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala sobre design e no vídeo de hoje eu vou te mostrar o processo de construção desse símbolo aqui. A gente tem os grids dele, tem os guides dele, eu vou te explicar o porquê de cada coisa, como é que você pode pensar para desenvolver um símbolo. E agora ativando o nosso modo desapegado, a gente vem aqui em File, New, qualquer tamanho que você quiser, pode servir e fechar o nosso projeto ali. Vamos criar outro do zero? Vamos, né? O primeiro passo que eu acho que você observou é que ele é feito a partir de um grid modular, certo? Eu vou com a tecla de atalho M, clicar para criar um retângulo de tamanho específico e vou colocar aqui, ó, 60 por 60. Éricles, eu posso colocar 40 por 40? Pode. Posso colocar 53 por 53? Pode. Posso colocar 85 por 30? Não, tem que ser um quadrado, certo? Eu já posso mudar a configuração dele aqui, tá? Eu não quero ele com preenchimento e eu quero que o stroke dele seja center, certo? Clico aqui, Alt Shift, Alt para poder duplicar, Shift para manter no mesmo eixo horizontal, e eu quero 7 deles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Eita, 7, tá bom, ótimo. Ah, mas tem outra maneira que você pode criar grids no Illustrator. Sim, já falei isso nesse vídeo aqui, que eu falo especificamente sobre como criar grids no Illustrator, especificamente o grid modular. Seleciona esse conjunto agora, Alt Shift também, Alt para duplicar, Shift para manter no mesmo eixo, e eu quero 11 linhas. Então a gente fez as colunas e agora a gente vai fazer as linhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 eu falei, não foi? Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl G para agrupar. Eu quero isso aqui no centro da minha artboard, Ctrl Shift G para desagrupar, certo? Eu vou diminuir a espessura desse aqui, porque no meu método de criação eu faço grids, aí depois uma coisa que tem mais fidelidade com o símbolo final, que são as guides, que é a partir das guides que a gente vai utilizar ferramentas como o Pathfinder ou o Shape Builder para desenhar a forma mesmo. Aí para ficar visualmente diferente eu faço essa diferença de espessura, certo? Então vou chamar aqui essa layer de grids, vamos criar outra layer e chamar ela de guides. Cliquei aqui embaixo, chamo de guides, posso bloquear as minhas grids. Então, por que eu faço as layers de maneira separada? Porque caso eu queira manipular apenas os grids, eu chego aqui, seleciono todos os elementos dentro de grid e, sei lá, quero uma espessura maior ou quero uma cor diferente. Vamos voltar aqui para 0,3. Eles posso usar 0,25, pode, guides aqui. E tem uma coisa diferente nesse símbolo, é que na real eu falo que ele é um grid 7 por 11, mas ele vai ter dois módulos adicionais aqui, pra gente conseguir desenhar um círculo que é uma das estruturas do cavalo. Então você poderia fazer um grid 9 por 11, certo? Mas você vai desperdiçar isso aqui tudo, porque senão vai usar depois. Bloqueia, vamos aqui em Guides, eu vou colocar a espessura de, pode ser 1,5 ou 2, vou colocar 1,5, tenho gostado de usar 1,5, vou desenhar um círculo com a largura daqui até aqui, para ser um círculo a gente vai apertar a tecla Shift, então ele vai ter, que são 7 módulos? 9 módulos de diâmetro, Ctrl C, Ctrl F, Ctrl C para copiar, Ctrl F para colar na frente, e vou diminuir ele usando esses controladores laterais aqui, a diferença de um módulo, aqui ó, distância de um módulo na real, né? Pronto, é por isso que a gente está utilizando o grid modular, porque a espessura das coisas que eu estou fazendo aqui vai sempre ser baseado no tamanho do módulo, nem que seja metade de um módulo, 1/4 de módulo, ele vai ser a minha medida base para fazer esse símbolo. Então, vou chegar aqui agora, vou desenhar alguns retângulos que fazem parte do símbolo também, tecla de atalho M, chego aqui ó, desse anchor até metade desse módulo, certo? Que a gente vai usar 6 módulos e meio para construir até o limite da cara do cavalo ali. M, Anchor, vou fazer até aqui primeiro, tá? Percebeu que eu utilizei a altura de um módulo, tô utilizando largura de um módulo, mas tá metade, mas metade é um inteiro, né? E a gente vai descer essa forma aqui para ele ter a altura de 6 módulos e meio. 2, 3, 4, 5, 6 e meio, show de bola. Vou fazer outro aqui, que vem daqui até aqui 60 por 60 e vou aumentar a largura dele para ter 3 módulos. Então a gente tem aqui 1,5, 2,5, 3 módulos, show de bola. E por fim o nosso último retângulo que vai ficar aqui embaixo. E ele vai ter a largura de 5 módulos, mantendo um módulo de altura, tá? Então aqui 2, 3, 4, 5, show de bola. E agora vem uns macetes interessantes. Uma coisa que você observou, deve ter observado aqui, é que eu estou sempre utilizando as formas que eu desenho um símbolo baseando no tamanho do módulo que eu defini. Se você chega na sua casa e faz um grid 6 por 11, você vai chegar num resultado diferente. 5 por 11 ou 6 por 10 vai chegar num resultado diferente da relação
das espessuras da forma. Então a gente não pode ver, às vezes, a forma como um todo, mas é um compilado de partes que fazem aquela forma. Vai ter essa parte aqui de baixo, que é o biquinho do cavalo, vai ter essa parte que é tipo o pescoço do cavalo, sacou? Então é interessante a gente saber dar esse zoom out, observar o todo e também dar um zoom in e ver a coisa específica, entender porque, por exemplo, a gente utiliza grids na criação de símbolos, tá? Porque assim a gente vai criando relações entre as partes. E uma forma bem relacionada, ela é mais visualmente agradável do que uma forma que parece ser caótica e não tem sentido entre as partes. É como se fosse realmente uma conversa. Enquanto conversa com você e fala uma coisa que está conectada com outra, que está conectada com outra, o nome disso seria coesão, né? Então a mesma coisa que a gente vê aqui na construção de símbolos é a coesão, ou seja, conexão entre as partes a partir de uma estrutura geral. No último vídeo eu dei um exemplo falando de um símbolo que foi feito utilizando um triângulo. Então a gente vê que tem uma coesão entre as partes ali. E coesão não necessariamente quer dizer que você vai ter que repetir as partes para chegar a algum resultado, tá? Palestrei e agora vamos aqui. Eu vou fazer uns cortes nesses retângulos aqui da seguinte maneira, tá? Tecla de atalho barra invertida, eu vou chegar aqui, ó, desse Anchor, utilizar a tecla Shift para ter um corte de 45 graus, ele pode terminar onde você quiser, tá? E vou fazer aqui em cima também esse corte, que vai de baixo para cima, fazendo um ângulo de 45 graus. Eu vou desenhar o final dessa forma aqui, utilizando uma linha totalmente horizontal, pode ser do tamanho que você quiser também. E agora eu preciso de uma linha também 45 graus, aqui ó, vou desenhar a linha, ela tangenciando esse círculo, só que claro, óbvio, a gente não vai chegar aqui, utilizar o famoso olhômetro achando que tá fazendo a coisa da maneira correta, mas não tá. Tem que conectar? Tem que conectar, a gente não faz aproximações, mesma coisa que eu falei no vídeo passado, não existe, eu vou aproximar aqui para ter talvez 9 espaços e acabou, mesma coisa para isso aqui, tem que tocar e acabou, certo? Se você não enxerga dessa forma, você talvez não seja tão profissional como você imaginava que você fosse. Porque você é desleixada com a própria qualidade do seu trabalho, se as coisas são realmente ou não são realmente. Se você pensa assim na profissão design, você pensaria assim para qualquer outra profissão. Se você fosse, sei lá, diarista, você ia ver, mas é só uma poeira, é só um copo que ficou sujo. Se você trabalhasse com música, mas foi só um ruído que ficou aqui, foi só a nota desafinada que ficou aqui. Não, a gente tem que fazer certo pelo certo. Tá curtindo esse vídeo? Então deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. E Éricles, como é que eu faço para poder tangenciar essa linha 45 graus nesse círculo? Tangenciar, aqui vou falar de maneira bem resumida, é tocar. E tem várias formas de você fazer isso, tá? Eu vou fazer aqui pela mais fácil. Eu vou selecionar esse círculo, rotacionar ele 45 graus. Eu estou utilizando a Rotate, mas você poderia só chegar aqui ó, com o cursor próximo do controlador da parte diagonal superior e rotacionar aqui ó, 45 graus. Rotacionei 45 graus, o que acontece de tão especial nisso? O ponto âncora para desenhar esse círculo ele foi mudado de lugar. Tá vendo aqui? Ó, um ponto âncora, outro ponto âncora e outro ponto âncora. Eu vou utilizar ele como referência agora. Ó. Tecla de atalho barra invertida, cheguei aqui ó, Anchor. Tecla Shift para ser 45 graus e tecla Alt para que o meu primeiro clique seja o centro da forma. Posso fazer ele de qualquer tamanho? Posso, vou fazer assim. Está bacana. Vamos voltar esse círculo na rotação original e fazer o seguinte. Eu quero utilizar ainda a medida do módulo que eu falei, que são os 60 pixels. Não sei se você lembra, mas a gente criou esses quadrados aqui com tamanho de 60 pixels. Ou seja, o tamanho de cada módulo aqui é de 60 pixels. Então, a gente pode continuar utilizando esse tamanho para criar relações entre as partes. Então, o que eu vou fazer? Ó, clico na linha, tecla V, Enter. V é a Move Tool, Enter para a gente ver essas opções aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu quero criar 4 linhas que sejam paralelas a essa linha de 45 graus e tenha a distância de 60 pixels. Héricles, uma maneira simples de fazer, você chegar aqui e tal, total. Não faz de qualquer jeito. Vamos fazer certo? Vamos fazer certo. Show de bola. Cliquei aqui. Se eu digitar aqui 45 já é o grau que eu preciso para fazer uma linha paralela àquela primeira linha que eu cliquei. Por que, Héricles, isso acontece? Vou aqui na Transform, se não tiver aberta para você o Window Transform, tecla de atalho Shift F8. E qual o ângulo dessa minha linha? Menos 45 graus. Cliquei nela, V, Enter. Se ela tem menos 45 graus, tá vendo onde ela está apontando? O sentido de movimentação vai ser igual à minha linha, mas eu quero que ele seja perpendicular, ou seja, 90 graus. Então, eu vou chegar aqui, ó, mais 90, ele vai para 45. O meu distance aqui vai ser igual ao tamanho do meu módulo, que é de 60 pixels. Tá vendo que ele já tangenciou certinho aqui? Criação de símbolos não é difícil, execução de criação de símbolos não é difícil. Você entende um pouco da coisa, se você tem compromisso em consistência, precisão, coesão entre as partes, fica fácil, tá? Copiei. Eu quero 4 que eu falei, né? Então 3, 4. Mas eu quero fazer mais uma coisa na real. Eu quero um deles aqui na parte de baixo. V, Enter. É 45 graus que eu preciso? Só que é pro outro lado. Eu poderia fazer o seguinte, somar a 180, que é 2 vezes 90,
Ou aproveitar esse 45 e colocar o distance em um valor negativo. Então, se para lá tá sendo positivo, para o sentido oposto vai ser negativo. Menos 60, ele vai para cá, ó. Copy. Tem agora as minhas 5 linhas, baseadas na primeira que eu utilizei uma técnica para tangenciar. E aqui eu vou fechar essa forma, tá? Vai ser aqui até aqui. Pronto. Eu vou fazer um tipo de relação aqui que talvez não faça sentido para você, mas como é que eu acho que faz sentido? Porque eu testei esse símbolo de diferentes maneiras, com diferentes espessuras, diferentes tamanhos. Para chegar nesse resultado, eu cheguei nele porque eu achei que ficou visualmente mais agradável. Então a relação que eu vou criar aqui entre a posição do olho do cavalo vai ser uma coisa muito doida, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou desenhar uma elipse 60 por 60. Isso aqui já é o olho do cavalo, o tamanho. A gente tem um tamanho, mas não tem a posição. Então a gente tem que pensar assim, eu tenho que ter o tamanho das formas, como é que eu vou relacionar o tamanho delas, como é que eu vou relacionar a posição horizontal e a posição vertical. Porque isso que eu tô passando para vocês aqui são coordenadas. Então onde vai estar esse negócio? Eu sei que vai ter um retângulo com tamanho tal, mas onde vai estar esse retângulo? Entende que quando eu penso em posicionamento, eu penso em como vou relacionar. Então a maneira que eu resolvi relacionar esse olho aqui, eu fui posicionando ele e achei que seria interessante estar em algum lugar próximo aqui, algum lugar próximo daqui. Achei que não deu estranheza e ficou visualmente confortável. E para fazer essa relação, o que eu fiz? Eu vou pegar essa intersecção aqui embaixo, tá vendo aqui a intersect, vou fazer uma linha de 45 graus. Pronto, show de bola. Essa linha de 45 graus vai servir para eu posicionar esse meu olho. Eu quero que ele tangencie essa linha de 45 graus. Só que, de novo, você não vai chegar aqui de qualquer jeito e posicionar, porque a gente é mais profissional, já que a gente quer que toque, não é por aproximação, é tocando de verdade. Hércules, mas como é que faz isso? Outra técnica de tangência fácil para você entender aqui, ó. Eu tenho essa linha. Vou fazer uma linha vertical, alinhar esse círculo no topo dessa linha vertical, certo? Como é que eu sei onde é que é o centro desse círculo? Eu tenho o posicionamento vertical desse símbolo, mas aí eu posso mexer em qualquer lugar. Se eu fizer outra linha horizontal, eu sei que esse círculo vai estar alinhado aqui. Vamos alinhar por aqui, vamos, né? À esquerda dele, então já tem o posicionamento vertical e horizontal. E como é que eu sei onde está esse círculo? Eu utilizo o centro dele como referência, ou seja, se ele tem tamanho 60, se eu pegar essa linha e movimentar 30 pixels para o lado direito, 1, 2, 3, eu estou utilizando a tecla Shift para ir de 10 em 10. Eu achei o centro aqui, ó. Se eu chegar na de cima, 1, 2, 3, achei o centro e achei exatamente a posição desse círculo com tamanho 60 por 60. Se você rotaciona isso aqui, a técnica continua a mesma, certo? Então o que a gente vai fazer? Vai movimentar isso aqui no sentido perpendicular para ter uma paralela, 30 pixels de distância. Então eu vou chegar aqui, ó. Eu sei que ele tem 45 graus. Enter com a Move Tool selecionada. 45 graus é o que ele tem. Eu quero que ele seja o sentido perpendicular para ter uma paralela, menos 90. Ele vai me retornar com menos 45, o distance, aí eu posso colocar o 60, que é o tamanho do meu módulo, dividido por 2, ou você pode fazer de cabeça, 60 dividido por 2. Copy, eu vou fazer o seguinte, velho, eu vou colocar ele aqui verde, para eu entender que ele é apenas uma linha de marcação. Linha de marcação é a linha que não faz parte das guides, a gente só utiliza ela para construir alguma coisa, como no caso, eu estou construindo o posicionamento do meu círculo. Mesma coisa aqui, ó, eu quero que ele seja alinhado à base desse módulo aqui. Então o que eu faço? Eu vou subir esse aqui verticalmente 30 pixels, porque já que minha linha é totalmente horizontal, o sentido de movimentação dele para ter uma paralela vai ser vertical. 1, 2, 3. Exatamente onde essa linha intersecta essa linha de marcação é o centro do nosso círculo. Vou selecionar aqui qualquer outro guide, L, que é minha ellipse tool, intersect, clico, 60 por 60, ok. Tangenciou aqui e tangenciou aqui. Você pode fazer na sua casa, dar um zoom e ver se o processo deu certo, tá? Porque a matemática é perfeita, aplicada ao design de símbolos, é uma coisa linda de maravilhosa. Visualmente eu percebi aqui uma coisa que está faltando no nosso símbolo, tá? Aqui tá uma, duas, três, 4 linhas, eu preciso de 5 delas, tá? Então volta aqui, 45 e 60, copy. Porque ele vai fazer aqui, ele finaliza aqui. Eu percebi que essa linha também tá muito pequena, então o que a gente vai fazer? Eu vou aumentar todas de uma vez, tá? Cliquei em todas, vou aumentar aqui, ó, o distance delas. Show de bola! Agora eu acho que nosso símbolo, as guides deles estão prontas, né? Vamos copiar aqui pra cima, chamar de Final. Eu vou desselecionar o olho e essa parte aqui de baixo, certo? Shift M. E vou começar por aqui por baixo. Shift X para inverter o que era Fill Stroke. Eu já falei porque eu faço isso no vídeo passado. Então vai lá, acessa lá e vê também o processo de construção.
Feita essa parte aqui, eu vou selecionar só esses dois elementos, a linha e o retângulo. Shift X, criei aqui, e o círculo só precisa do preenchimento. Então Shift X, Y para Magic Wand Tool, clica nas guides e delete. Pronto, só sobrou o nosso símbolo mesmo. Eu vou tirar o stroke aqui, utilizando os atalhos que eu já citei também. E tá pronto o nosso símbolo. Vou colocar a opacidade reduzida para a gente conseguir enxergar direito, né? As guides dele e o resultado final. Lembrando que a gente utilizou várias técnicas de criação aqui, tangências, a gente utilizou criação de relações entre as partes para deixar o símbolo mais harmônico e mais coeso. E sempre que você pensar assim, por que fazer tal coisa, pensa no que eu falei sobre conversa e coesão. O seu símbolo faz sentido, acima de qualquer coisa, ele tem conforto visual. Se você gostou desse vídeo, então deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, porque tem muito vídeo bacana aqui para você entender sobre esse universo do design e especificamente da criação de símbolos no Illustrator. Se você achou que eu falei muita coisa muito rápido aqui e você quer aprender o processo de construção, quer entender sobre essas coisas, clica aqui no link da descrição, que é o meu curso Tangente, onde eu explico aula por aula, tintim por tintim, da maneira mais simples para você entender cada uma das coisas, sobre perpendicular, sobre as 8 técnicas de tangência. Eu te expliquei aqui apenas uma delas. Então tem várias situações em que você vai precisar tangenciar uma coisa na outra, e no curso eu explico várias dessas técnicas, tá? Aproveita que tá com preço bem bacana, muito acessível para você começar agora a aprender sobre criação de símbolos. Meu nome é Ericles e até a próxima.